Gurizada, o negócio é o seguinte, neste vídeo eu vou fazer uma saudação ao Internacional, que está de aniversário, completando 111 anos, e eu vou eleger aqui o meu melhor Internacional de todos os tempos, o melhor jogo, melhor atuação, o gol mais bonito, o jogo mais importante, vou destacar alguns grenais, enfim. Já vamos falar sobre isso. Aliás, estou com uma camisa da seleção do Chile, porque tem uma relação direta com a história do Internacional. Os mais antigos vão saber, eu quero homenagear um dos grandes jogadores colorados. Antes, eu queria te convidar para te inscrever no canal. É fácil, te inscreve, clica ali, dá esta força e deixa o teu like, deixa o teu joinha e vem para cá conversar sobre futebol conosco. Bem, o Internacional está completando 111 anos, parabéns à nação vermelha, aos dirigentes, aos funcionários do clube, ao grupo de jogadores e integrantes da comissão técnica. O Inter tem muitas coisas para celebrar e a minha forma de homenagear e de destacar isso é fazer uma seleção dos melhores do Internacional de todos os tempos em que eu vi futebol. Começo a acompanhar futebol, eu que nasci da metade para o final dos anos 60, em 66, começo a acompanhar futebol, portanto, a partir do comecinho dos anos 70, quando meu pai me levava no estádio Beira-Rio. Todos vocês sabem, eu sou colorado, eu exerço um jornalismo independente, isento e imparcial, critico o Inter com a mesma intensidade que critico o Grêmio e elogio os dois na mesma intensidade. Mas então, vamos começar pelo melhor Internacional, a minha seleção do Inter. É muito difícil de fazer, né? Você sabe que é difícil. Dos anos de quando eu acompanho futebol, desde os anos 70 ali, 73, 74, por ali é o que eu começo a acompanhar o Internacional, o finzinho do rolo compressor, já comecinho do trabalho do Rubens Minelli a partir de 75. Então vou eleger aqui o meu Internacional de todos os tempos. Goleiro Manga, indiscutivelmente o melhor goleiro da história do Internacional. E eu ainda quero destacar o Benítez, que especialmente no Campeonato Brasileiro de 79 foi implacável, paraguaio. O Klemer, campeão da Libertadores e campeão do mundo. E não coloco o Taffarel nessa lista, embora tenha sido o maior goleiro da história do futebol brasileiro, porque no Internacional o Taffarel não teve essa representatividade toda. Não foi bem, especialmente em grenais, e, portanto, eu não coloco ele junto de Manga, Benítez e Klemer, mas Manga é o meu escolhido. Lateral direito, o Cláudio Duarte, jogava muita bola. O Gaguinho jogava muita bola, foi naqueles que eu vi o Edivaldo também, no comecinho dos anos 80, passou pela seleção brasileira, mas, na minha opinião, Cláudio Duarte, tem Luiz Carlos Vinck, que a gente pode citar, outros tantos. O Ceará foi muito bem contra o Barcelona, mas Cláudio Duarte, para mim, é o melhor. Zagueiro central, indiscutivelmente, Elias Figueroa. Elias Figueroa foi o maior zagueiro da história do Internacional, o chileno, por isso que eu estou com a camisa da seleção do Chile, justamente para homenagear aquele que, na minha opinião, é o maior ídolo da história do Esporte Clube Internacional, o capitão Elias Figueroa. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele em seguida. Quarto zagueiro, Gamarra. Poderia deslocar o Índio para o setor, o Índio que fez uma grande zaga com o Fabiano Heller, mas eu coloco o Gamarra. O paraguaio Gamarra jogava muito. O Gamarra conseguiu, vejam vocês, dentro do estádio Beira-Rio, eu estava cobrindo esse jogo, quebrar o pé do Edmundo dentro da área sem fazer falta. Não foi nem marcado o pênalti, que seria, né? Ele quebrou o pé do Edmundo dentro da área, numa dividida, jogava muita bola o paraguaio Carlos Gamarra. Lateral esquerdo, Cláudio Mineiro, campeão com o time de 79 de Ione Andrade. Força, aplicação, marcação. O branco jogou no Internacional, mas já na descendente, no final da carreira. Além do Cláudio Mineiro, eu destaco Jorge Wagner, versátil, meia, atacante pela esquerda e também lateral esquerdo, eficiente, inteligente para jogar, um dos jogadores mais modernos que eu vi jogar, à frente do seu tempo, mas o meu titular é Cláudio Mineiro. Meio campo, eu jogo com um quadrado, porque eu não consigo deixar de fora um jogador. Eu jogo com um quadrado. Falcão, maior de todos. Paulo César Carpegiani, que jogava muito. Jair, o príncipe Jajá, eu não consigo deixar o Jair de fora do melhor Internacional de todos os tempos. E D'Alessandro, que está no time ainda, o argentino Andrés D'Alessandro. No ataque, portanto, dois jogadores, Valdomiro e Fernandão. Quero destacar aí como menção honrosa o Batista, passagem muito vencedora pelo Internacional. Tinga, jogador muito importante. Pablo Guinhazu, versátil, não fixava posição em campo, mas jogou muito, Guinha. Rubem Paz,
Lembram? O Internacional perdeu o Batista pro Grêmio, com o dinheiro fez o que na época Frederico Arnaldo Balvê disse, fazendo limão uma limonada, e contratou o uruguaio Rubem Paz. O Rubem Paz era o ídolo do Alessandro. Só isso, basta isso para que você entenda de quem eu estou falando. Meia esquerda, célebre, da Celeste, da seleção uruguaia, Rubem Paz. Mais à frente no ataque, Cláudio Miro, o autor do primeiro gol da era Beira-Rio. Ponteiro esquerdo, Lula, pequeno, mas um baita jogador, bicampeão brasileiro, 7'5", 7'6". E Mário Sérgio Vesgo, jogava muita bola, o cérebro do time, campeão brasileiro invicto em 1979. Portanto, o meu Internacional ficou assim: Manga, Cláudio, Figueroa, Gamarra e Cláudio Mineiro, Falcão, Carpegiani, Jair e D'Alessandro, Valdomiro e Fernandão. Este é o meu melhor Internacional daquele que eu vi jogar do comecinho dos anos 70 para cá. Técnico, eu elenco 3 nomes: Rubens Minelli, Enio Andrade e Abel. E eu fico com o Rubens Minelli, que montou uma academia, um time implacável, bicampeão brasileiro em 7'5", 7'6", e que como time de futebol está entre os maiores que eu já vi jogar, o Internacional de Rubens Minelli de 7'5", 7'6". Enio Andrade foi brilhante em 79, ganhou o Campeonato Brasileiro de forma invicta, e Abel Braga foi maravilhoso em 2006, já tinha tido passagens interessantes pelo Internacional, ganha a primeira Libertadores para a história do clube e ganha o Mundial, batendo ninguém menos que o Barcelona, e a gente tem que respeitar isso. O gol mais bonito que eu vi do Internacional é o gol de Paulo Roberto Falcão na semifinal do Campeonato Brasileiro de 76. Começa com o Figueroa no setor defensivo, um lançamento médio para Dario, que ajeita para Escurinho, Falcão, Escurinho, e Escurinho alça Falcão dentro da área, na saída do Ortiz, já com a bola caindo, ele se esticou todo para conseguir, quase no risco da pequena área, fazer o gol. Aos 45:30 do segundo tempo, o jogo estava 1-1, um jogo encardido, Batista empatou, o Atlético saiu na frente, Batista empatou aos 15 do segundo tempo, e o Falcão aos 45 classificou o Internacional para decidir depois e ganhar do Corinthians na final. O jogo mais importante da história do Internacional, a obviedade nos leva a pensar que foi o jogo contra o Barcelona, e é claro que é um jogo historicamente importante, mas eu acho que o jogo que deu ao Internacional um outro tamanho foi o jogo contra o São Paulo no Morumbi, o primeiro jogo da decisão da Libertadores da América de 2006. O São Paulo, à época, era o então campeão da Libertadores e o campeão do mundo em 2005, venceu o Liverpool na decisão do Mundial, o primeiro Mundial que a FIFA organizou depois daquela experiência lá em 2000, foi em 2005, e o São Paulo chegava com o título da América, o título mundial, e o Inter ganha esse jogo do São Paulo, que era um timaço treinado pelo Muricy Ramalho, ganha no Morumbi 2-1, depois empata no Beira-Rio para conquistar a sua primeira Libertadores da América. Portanto, este, na minha opinião, é o jogo mais importante da história do Internacional. São Paulo 1, Internacional 2, primeiro jogo da decisão da Libertadores em 2006. Um Grenal para destacar. Eu vou ficar com 2, eu vou me dividir. O Grenal de 1979 do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, quando o Manga estava jogando do outro lado, estava defendendo o tricolor, o grande Manga, e aos 45 do segundo tempo, uma falta da meia esquerda, o Inter tem uma jogada ensaiada em que o Falcão ajeita, tira da barreira, e o Jair dá um tirambaço no canto, o Manga se estica todo, mas não consegue pegar. O Inter venceu aquele Grenal do Brasileirão de 79, depois seria campeão brasileiro invicto. E o outro que eu destaco é o Grenal do 5-2, no Olímpico, o Internacional de Celso Rotti, vencendo o Grêmio de Hélio dos Anjos por 5-2, Grenal de 1997. Destaco esses dois aí como 2 grenais, 2 vitórias emblemáticas do Internacional. Atuações individuais de destaque. Manga contra o Cruzeiro. O jogo não foi fácil, o Inter ganhou a final do Brasileirão de 75, um gol do Figueroa, mas o Manga fez defesas maravilhosas, espetaculares. Coloco essa atuação como uma das mais expressivas e mais brilhantes do Internacional, daquele Internacional que, como eu disse, eu vi jogar a partir do comecinho dos anos 1970. Paulo Roberto Falcão contra o Palmeiras em 1978, semifinal do Campeonato Brasileiro. O Jornal da Tarde de São Paulo estanca no dia anterior: Falcão ou Mococa? O Inter ganha o jogo de virada por 3-2 do Palmeiras, e no dia seguinte a manchete do Jornal da Tarde, o JT, era o seguinte: Falcão, é claro. Portanto, essa atuação do Falcão com 2 gols, vitória por 3-2 sobre o Palmeiras lá em São Paulo,
realmente foi demais, o Falcão jogou muita bola. O Fabiano no Grenal do 5-2, desequilibrou o jogo, fez toda a diferença. E Rafael Sobis, 2 gols contra o São Paulo no jogo que eu já fiz referência em 2006 contra o São Paulo naquela primeiro jogo da decisão da Libertadores. E ainda por último, Yarley contra o Barcelona em 2006. O Deco do Barcelona, pela mídia, pelo prestígio, seleção portuguesa, levou o caneco da FIFA de melhor em campo, mas o Yarley jogou muito mais. Então, essas são as atuações individuais. Há tantas, né? Há tantas que a gente poderia colocar, mas essas são aquelas que eu apontei. O melhor vice de futebol da história do Internacional, na minha opinião, Frederico Arnaldo Balvê. Acho que foi um grande vice de futebol, à frente do seu tempo. Portanto, eu coloco o Balvê como vice-futebol. O maior presidente da história, Fernando Carvalho. Menção honrosa para Marcelo Feijó. Em 79, o Internacional ia disputar contra o Vasco a final do Campeonato Brasileiro. O Vasco era o clube do Rio de Janeiro. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol era vascaíno. E o que fez Marcelo Feijó? Se mudou para o Rio de Janeiro, ficou lá durante quase um mês antes da decisão contra o Vasco para acompanhar os bastidores, a política, a escolha da arbitragem, porque tinha muito medo internacional de ser prejudicado, como antes já havia sido no começo dos anos 70, numa pressão política pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E aquilo fez com que Marcelo Feijó, inclusive, perdesse a eleição. Ele foi tricampeão brasileiro invicto e perdeu a eleição para José Asmussen. Então ele ganha o caneco de forma invicta e Asmussen é eleito presidente porque ele abandonou a eleição para ganhar o Campeonato Brasileiro. Então destaco o Marcelo Feijó, presidente do tricampeonato invicto em 79, que aliás é tio do atual presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. Mas o maior presidente da história, Fernando Carvalho. O maior jogador da história do Internacional, do ponto de vista de repercussão, do ponto de vista de tudo que fez, 3 títulos nacionais, tantas vitórias expressivas, jogava muito em clássicos grenais, Paulo Roberto Falcão. É o maior jogador da história do Internacional. Mas, na minha opinião, o maior ídolo do Internacional, eu sei que a geração atual vai escolher o Fernandão, talvez o D'Alessandro, mas na minha opinião é ninguém menos do que Elias Figueroa. O Figueroa ganhou todos os campeonatos gaúchos que disputou. O Figueroa, na sua história, perdeu apenas um Grenal. O Figueroa fez gols em clássicos. Ele tem uma biografia irrefutável. Ele foi eleito o melhor jogador das Américas em 3 oportunidades, veja bem. Ele não foi eleito o melhor zagueiro central das Américas. Ele foi eleito o melhor jogador das Américas em 3 oportunidades. Ele foi eleito já o maior jogador da história do futebol chileno. E ele foi eleito 4 vezes o melhor zagueiro central do mundo. Então Elias Figueroa, na minha opinião, é o maior ídolo da história do Esporte Clube Internacional. Feitoria gurizada, é a minha forma de celebrar os 111 anos do Esporte Clube Internacional. Parabéns a todos os torcedores, dirigentes, funcionários, integrantes da comissão técnica e jogadores. Vai, um abraço.